Sim, nós vamos falar de novo, mais uma vez, de Monark. Mas não só dele, calma, a gente vai também abordar o jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, Glenn Greenwald. Após a Vaza Jato, o Greenwald está cada vez mais alinhado com a extrema-direita, infelizmente. E soltou essas aí que a gente vai escutar no podcast Inteligência Limitada. Vamos falar sobre isso com Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Pedro Zambarda e sua editoria Monark. Eu tô me esforçando muito para ser o colunista mais odiado do Meteoro Brasil. Essa é uma homenagem aos comentaristas de ontem. Ficaram putos de eu falar do Monark. Eu vou falar do Monark de novo. Vocês têm que aprender uma coisa, gente. Não é assim, falando, o jornalista tem que fazer isso aqui. Você falou para ele não fazer aquilo, ele vai fazer aquilo de novo. E vai fazer aquilo mais uma vez, ele vai fazer de um jeito mais sofisticado. E ele vai tocando o negócio, entendeu, gente? Nunca fale para um jornalista, você não pode falar disso. Nunca. É a regra de ouro, assim, não façam isso. Era mais fácil vocês terem deixado o corte de lado, não ter dado audiência, que ela nem ia virar pra mim. Pedro, por favor, vamos parar de falar de Monark, não tá dando audiência. Não, é gatinho. Falou pra gente que não pode falar de determinado assunto, ferrou, a gente fica com vontade de falar. Mas fale sobre o assunto, então, Pedro Zapata. Eu vou deixar, vai ter um prêmio nesse corte, que a gente vai falar de uma terceira pessoa nesse corte, que eu não coloquei nem no Abre, nem na cabeça, nem em lugar nenhum. Que é o seguinte, gente, a discussão que tava rolando no Inteligência Limitada era sobre o Edward Snowden. E vamos lá pra galera que odeia eu falar do Monark. O Edward Snowden é um assunto importante, certo, gente? Quem é que defende o caramba. Caramba, mudou a história do jornalismo e teve a participação do Glenn Greenwald antes dele fazer essa jornada completamente. Um negócio inacreditável, um marco assim da história do jornalismo. Quem traz esse assunto? O advogado Lucas Mourão, que provavelmente vocês que estão assistindo o corte sequer conhecem, que é o cara que estava de debatedor do Glenn nesse podcast. Mas vamos então trazer, Ana, infelizmente o Glenn Greenwald ele fez uma associação aí com o Rumble, que é aquele sistema de vídeos que abastece a extrema-direita, e assim, gente, não tem dúvidas que ele tá na extrema-direita, tá? Eu não vou pegar uma notícia do DCM, eu não vou pegar uma notícia da revista Fórum, eu vou pegar a notícia do Senado, em que o Glenn Greenwald, depois de nos defender dos abusos do Sérgio Moro, estava dando razão para esse sujeito aqui que eu acho que vocês conhecem no Senado. Vocês conhecem? Parece um filho de um ex-presidente. Essa foto, cara... Essa foto, cara, assim, é um negócio surreal, assim. É uma foto de abril desse ano e parece outra pessoa. É inacreditável. Então, gente, pra pular disso aqui, pra defender o Monark, é 2 pulos. É muito simples. E aí vamos pro que o Glenn falou, e aí eu vou explicar pra vocês esse rolê todo. Vamos lá. Tem bem pouco de Monark, tá, gente? É mais esse senhor que foi o vencedor de um prêmio Pulitzer. E de um Oscar, aliás. Vamos lá. Eu acredito que mesmo na Europa, nem nos Estados Unidos, ninguém seria condenado para prisão criminalmente por esse caso tal trivial. Não com Trump, não com ninguém na Europa. Desculpa, gente, apertei para mutar aqui. Vou voltar só um pouquinho, vamos lá. Prisão criminalmente por esse caso tal trivial. Não com Trump, não com ninguém na Europa, talvez no Egito, não, talvez na Arábia Saudita. Isso é a coisa que acho que é bem preocupante aqui no Brasil. Duvido que isso aconteceria num outro país no mundo democrático. Quer comentar, Lucas? Ou vamos... Ele está dizendo que o monarca não sofreria processo na maioria das democracias do mundo, talvez no Egito, que ele considera um regime autocrático. Vamos lá. Para sua pergunta. Não, eu não sei, na verdade. Ele disse que não há episódios de prisão por opinião. O que é curioso, né? Se a gente, por opinião ou notícia ou algo que o vá. Esse é o Lucas Mourão, que é o advogado que eu falei para vocês. Tá dizendo, eu acho curioso não ter crimes de opinião nos Estados Unidos. Aí ele cita o caso do Snowden. Não sei se ele incluiu notícia também no comentário. Mas a gente vê aí o Snowden, né? Que o Glenn conhece também. Sabe que, né, é um caso com um tratamento criminal totalmente inadequado. O regulamento para o Brasil, por exemplo, no caso do Brasil, o Snowden jamais seria preso. Se nos Estados Unidos ou na Europa o monarca jamais sofreria uma condenação dessa, no Brasil o Snowden dificilmente seria preso por revelar informações sensíveis do governo brasileiro por conta, olha que ironia,
por conta justamente da determinação da STF, que diz que informações verdadeiras são lícitas, independentemente da sua obtenção. Só são responsabilizados jornalistas que divulgam informações falsas, sabendo ser falsas ou com grave negligência. Tem muitos problemas no Brasil, mas o caso específico do Snowden, no Brasil, muito provavelmente, claro que nunca dá para colocar a mão no fogo, né? Mas muito provavelmente não aconteceria. Não, o Glenn virou aquela coisa, não tô desejando nenhum mal pra ele, tá, gente? Mas aquele negócio que o cara que não morreu sendo herói viveu o suficiente pra virar o vilão, né? Que opinião totalmente deslocada. Ah, o Monark não seria condenado. Filhão, o Snowden, que é muito mais importante, seria protegido pela legislação brasileira. E nos Estados Unidos, provavelmente, ele seria preso se não acontecesse coisas piores com ele na cadeia, pelo que ele denunciou dos crimes de Estado, né? E aí o Glenn não sabe o que responder pra isso. Tá? Então, pra galera que tá reclamando aí, corte não é sobre o Monark, gente, é sobre jornalismo. E como o Monark, que é o influenciador que a gente falou ontem, né, Ana? Que é aquela coisa autorreferencial que gera vídeos de 500 mil de visualizações, é usado por caras como o Glenn para justificar depois os ataques ao Alexandre de Moraes. Tá, isso tá rolando, tá? Quem trouxe esse corte aqui do Inteligência Limitada foi o Vinícius Betiol, que ele diz aqui muito bem. O advogado Lucas Mourão deu uma aula sobre liberdade de expressão ao Glenn Greenwald no debate do Inteligência Limitada. O Glenn usou o exemplo do Monark para chamar a justiça brasileira de autoritária, mas ouviu de volta que os Estados Unidos perseguiu Edward Snowden, o amigo de Glenn, que nunca teria sido preso no Brasil pelo mesmo motivo. O Glenn teve que engolir essa ao vivo. Mas não parou por aí, tem outro corte. Vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui o segundo. No debate de Inteligência Limitada, Glenn Greenwald foi tentar defender o conceito americano de liberdade de expressão, mas teve que ouvir do Lucas Mourão que quem pratica perseguição aos opositores e ataca a liberdade de expressão é o governo Donald Trump, que é de extrema direita. O Glenn chegou a gaguejar. Vamos trazer aqui para vocês. E vamos embora, gente. Desde o começo. O Glenn cita uma espécie de crise desse conceito no Brasil, especialmente, mas eu diria que isso, como eu disse anteriormente também, isso acontece no mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje os jornais vivem uma ameaça, uma faca no pescoço o tempo inteiro. Como eu disse, o Pentágono criou, sem meias palavras, um departamento de censura, sem o qual o jornalista não pode publicar, sem aprovação, qualquer notícia relacionada àquele departamento do governo dos Estados Unidos. Então, isso é muito grave. Então, a liberdade de expressão, que é um valor universal e fundamental, como eu disse, ela está em crise no mundo inteiro, e eu diria até que especialmente nos Estados Unidos. Recentemente, baniram o TikTok, chantagearam, dizendo que ele só poderia funcionar se fosse vendido para um americano. Isso, se acontecesse em qualquer outra parte do mundo, seria um escândalo, e deve ser mesmo, como acontece nos Estados Unidos. Ô, Lucas, você acabou de falar que a liberdade de expressão tem que proteger a direito de criticar e xingar as autoridades com muito vigor. Gostaria de perguntar sobre o caso do Monark, que foi condenado criminalmente por 1 ano e meio na prisão por chamar o Flávio Dino gordola, merda e bosta. Foi isso que ele fez. Ele xingou, zambou o ministro do STF, acho que foi o ministro da Justiça naquela época. Você acha que isso é censura inaceitável quando um cidadão é condenado para prisão para zombar ou xingar uma autoridade brasileira? Bom, nesse caso aí, é um absurdo, já adianto. De novo, se for para falar mal das autoridades judiciárias, eu tenho uma lista infinita aqui para te contar. É um absurdo esse caso, mas o erro nesse caso, Glenn, é achar que isso é um comportamento exclusivo de um episódio do STF. Isso acontece com todas as autoridades públicas brasileiras. E diria mais, internacionais também. Ou o Trump não tenta criminalizar jornalistas, comunicadores, pessoas em geral que o criticam, às vezes de maneira até banal, de maneira até corriqueira. Isso é um problema do tensionamento em relação à exposição pública de autoridades e à crítica franqueada pelas mídias sociais.
Então, respondendo bem objetivamente, sim, é um absurdo. Claro que, mesmo se houvesse algum tipo de ilícito, o tratamento correto não deveria ser o Jimmy penal, Kimmel. sendo bem direto. Mas isso não acontece só com o Monark, e quem promove isso não é só o Flávio Dino. Isso acontece de maneira endêmica no Brasil e no mundo, só que muitas vezes isso não é visto. Como eu citei aqui, 2 personagens, um político e um econômico, mas eu poderia citar dezenas, e de novo, é só olhar lá no monitor do assédio judicial da Abrage. A imensa maioria é de processos movidos por autoridades públicas e por pessoas poderosas economicamente que estão no campo político da direita e da extrema-direita. O Lucas não está bem preparado, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, mas conheço o trabalho dele. Ele é um advogado muito bem preparado. Ninguém me pagou publi, tá, gente? Eu tô falando porque eu sei. Ele é muito bem preparado, ele já fez defesa do Carlito Neto, da Juliana Dalpiva, do Jones Manuel. Ele é um ótimo advogado, de fato, assim. E o Glenn ficou sem saída. Lembrando, Ana, que o Glenn Greenwald, apesar de defender apaixonadamente o Trump, na pauta da Palestina, que o pessoal citou no chat, ele não é sionista. Ele é um cara que está criticando o Estado de Israel. Mas é essas contradições bizarras. Esse mesmo cara está defendendo apaixonadamente o Trump e atacando o Alexandre de Moraes, dizendo que o Alexandre de Moraes é o Sérgio Moro 2. Tá tudo errado, cara. É muito difícil, assim, pra mim falar do Greenwald, sabe? Porque eu acompanhei muito o caso do Snowden, né? Uhum. E achei que ele fez um trabalho genial ali, um trabalho fantástico. É chocante, assim, claro, né? Muita gente diria assim, você tá chocado porque você não conhecia a figura inteira, né? Uhum. Sim, de fato, né? Mas é chocante, assim, a guinada que ele foi dando, né? E aí, eu não vou entrar na especulação de porquê, né, dessa guinada, mas o fato é que ele, de fato, hoje defende uma visão sobre liberdade de expressão, primeiro, que é incoerente porque ele defende essa liberdade, o conceito de liberdade de expressão americano no Brasil. Que sabe, é que nem o parlamentar que estava lá dizendo que a gente tem que respeitar a Constituição americana, assim, sabe? Em algum momento tem que dizer, oh, Glenn, as leis aqui são outras, né? São diferentes. Inclusive, as nossas leis definem que você não pode sair xingando as pessoas assim à torta e à direito, tem um limite, sabe? Então, é difícil de entender isso, sabe? Que os conceitos e as leis são diferentes nos 2 países. E aí ele leva essa defesa da liberdade de expressão, assim como o Monark faz também. E aí, ao defender o Monark, ele está defendendo ele mesmo. É isso, uma defesa. É os 50 tons de Monark, né? Exatamente. Que é aquela coisa, a defesa da liberdade de expressão irrestrita, que vamos combinar, um truque. É um truque, sinceramente, tá? Não estou apenas defendendo a liberdade de expressão. Não, você está defendendo determinadas expressões que te agradam, né? E que você acha que deveriam estar permitidas ali. Tanto é que daí, né, diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, bom, trouxeram vários casos aqui no chat, Jimmy Kimmel não pode defender a Palestina, né, uma série de coisas nos Estados Unidos, e aí não tem a defesa da liberdade de expressão irrestrita, né? A mesma coisa a gente vê acontecer aqui no Brasil com, né, o pessoal aí o pessoal da cobrinha, né? Não pode, não sei o que, o Estado malvadão não pode definir, mas volta e meia vai lá e pede para o Estado censurar os outros, né? Então, assim, no fundo, eu não consigo olhar para esse discurso da defesa da liberdade de expressão irrestrita como nada mais do que um truque para defender determinados tipos de comportamento que você quer que sejam aceitos na sociedade, mas você não consegue justificar por que é que você acha que esses comportamentos devem ser aceitos. Então você tenta vestir isso de uma defesa da liberdade de expressão irrestrita. Não cola, porque ela é invariavelmente incoerente, essa defesa. Ela não se sustenta. E é isso,
É uma pena, assim, pelo histórico do Greenwald, mas acima de tudo é um problema comunicacional aí para o Brasil, porque fica essa Internacional. coisa, né? Internacional, né? Mas especialmente assim, o cara, né, tá no Brasil defendendo uma coisa que é totalmente baseada na cultura e nas leis americanas, né? Uma hora assim, fala, cara. E veja, só fazendo um comentário final muito rápido, gente, eu e a Ana, a gente é jornalistas aqui, é evidente, como profissionais de imprensa, a gente é a favor da liberdade de expressão. O problema é que a gente está vivendo no tempo da extrema-direita. Então, tá surgindo pessoas que dizem que defendem a liberdade de expressão, só que é para defender discurso pró-ditadura, é para acabar com o Estado, é para deformar a sociedade. E desculpa, o Glenn pode fazer isso consciente ou inconscientemente. Cada vez menos eu consigo acreditar que é de forma inconsciente. Mas ele tá fomentando o caos. É. Quando ele traz as leis americanas para serem aplicadas no Brasil. E não considera isso, assim, eu estou falando da perspectiva de outro. Não, fala como se as leis americanas fossem leis universais. Né? Desde quando os Estados Unidos são a medida do mundo? Imperialismo. Né? É isso aí, vamos lá. Ficamos por aqui? Já passamos do nosso tempo. Ficamos. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.